Bom dia! Tá começando Acontece Lá em Casa, esse programa que te ajuda a viver melhor. Eu sou Gabi Monteiro, você me encontra no Instagram como @Gabi Monteiro Oficial. Siga também o Acontece Lá em Casa, Acontece Lá em Casa no Instagram e já participe da enquete. A enquete do dia tá bombando. Qual a promessa de ano novo você mais repete e nunca cumpre, hein? Responda lá, tá nos meus stories, tá nos stories do programa. E tem 3 respostas. 4, cuidar mais de mim, mudar hábitos, ser mais feliz, organizar a vida financeira. Faltou eu botar tudo isso, né? As 4 anteriores. Mas vai lá, participe da enquete, porque no programa de hoje, nesse primeiro dia do ano de 2026, a gente vai falar de felicidade. Um dos principais pilares da qualidade de vida. Agora, todo começo de ano a gente promete mudar tudo, né? Ser fitness, mudar o corpo, rotina, trabalho, relações, felicidade, mas estatisticamente, a maioria dessas promessas não passa de fevereiro. Acreditem! Será que o problema é falta de força de vontade ou a forma como a gente entende a felicidade? Para falar sobre isso, de felicidade na prática, eu recebo Bianca Kislansky, já gosto dela, mestre em ciência da felicidade. Bem-vinda, Bianca. Tudo bom, querida? Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo, gente. Que alegria poder estrear aqui. Que honra! Maravilha, Nossa, né? Maravilha. Estou super animada para o nosso momento. Você sabe que quando eu pensei em começar o primeiro do ano com o pé direito, me veio à cabeça você, né, Bianca? E isso é uma grande honra. É isso aí. Vamos lá, querida. Vamos fazer render esse programa? Porque eu queria falar sobre isso. Como é que a gente faz? Porque por causa desse negócio da internet, a gente fica passando o filtro da felicidade em tudo, né? Todo mundo só vê a parte boa das pessoas na internet, só vê a grama mais verde do vizinho. Isso pode entristecer e frustrar as pessoas que estão ali na sua vidinha normal e na sua rotina. Me fala um pouquinho sobre redes sociais, felicidade e frustração. Gente, que tema! Só essa pergunta aqui, poderíamos ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso. Sim. Porque é algo realmente que me preocupa, enquanto pesquisadora da ciência da felicidade, mas também me leva muito para o campo de precisamos entender como utilizar a ferramenta da internet, que tem as redes sociais, porque redes sociais, o nome mesmo já traz, são redes sociais, então deveríamos trocar, mantermos relacionamentos nas redes sociais, e o que nós fazemos não é isso. O que nós fazemos nós montamos vitrines nas redes sociais, é como uma loja, quando você passa por uma loja no shopping, o que você vê são as melhores peças na loja, normalmente as mais vendidas, normalmente as que vão atrair as pessoas para lá. Ou as redes sociais são a mesma coisa, são vitrines nossas. Nós postamos as nossas melhores partes, as nossas melhores coisas ali, porque queremos atrair as pessoas para lá. Mesmo que as pessoas não tenham um perfil que queiram ser, eu quero ser influencer, ou eu quero trabalhar através do meu perfil nas redes sociais, mesmo que seja o seu próprio perfil, mas você posta ali aquele momento que você está a fim de postar aquela foto, e normalmente não é o momento que você está triste, porque no momento de tristeza nós queremos nos resguardar, nós queremos ativar a nossa rede de apoio. Então isso é muito interessante, porque hoje nós vivemos no mundo que nós chamamos uma grande epidemia de solidão. Existem alguns países no mundo que já criaram o Ministério da Solidão. Um ministério de entender como é que nós podemos ter mais relacionamentos mais profundos. Porque o que acontece nas redes sociais é que no momento que eu começo a me comparar, ou eu olho a vitrine de alguém e eu começo a me comparar. E aí eu começo a me sentir mais sozinha. Porque parece que só a minha vida que não é boa. Só eu que estou passando por problemas. E aí o que acontece é que o meu nível de autocompaixão, doutora Kristin Neff, pesquisadora em universidades lá nos Estados Unidos, ela é uma das maiores pesquisadoras hoje no campo da autocompaixão. E ela traz que uma das direções da autocompaixão que compõe a autocompaixão é literalmente entender que eu faço parte da humanidade comum e todos nós vivemos problemas. Então o que as redes sociais hoje fazem? Simplesmente param isso. Eu olho para alguém e imagino aquela vida maravilhosa, aquela pessoa que vive viajando, que pode viajar numa terça-feira enquanto eu estou indo para o trabalho. Eu me comparo com alguém que tem um corpo maravilhoso, mas eu não vejo que, às vezes, aquele corpo que tem ali é uma válvula de escape da pessoa que não está contente com a vida que ela construiu, por exemplo. Então, o que acontece é que eu começo a diminuir o meu nível, inclusive, de autocompaixão.
E a autocompaixão nada mais é do que a compaixão que eu direciono para alguém voltada para mim mesmo. É me tratar com gentileza, com amor, como um amigo, como um grande amigo. Como é que eu trato meus melhores amigos, meus melhores amigas? Assim, eu trato com amor, com carinho. Então, o que as redes sociais hoje traz são solidão e traz uma baixa de autocompaixão. Ela impacta o nosso nível de autocompaixão. Então, o grande ponto é como é que, na prática, como é que eu consigo filtrar o que eu vejo? O que a gente pode fazer agora no ano de 2026 para conviver mais em paz e não ficar tão frustrado e não ficar tão triste com o que a gente fica vendo o tempo inteiro nas redes sociais? Porque está todo mundo nas redes sociais, né? 80% das pessoas, esse número é aproximado, consome notícia, o que é um perigo, através das redes sociais, porque são manchetes rasas e muita fake news. Como é que você indica para a gente ter mais felicidade em 2026 esse relacionamento aí com as redes? Primeiro ponto, que é clichê, mas eu não posso deixar de falar, seria muito irresponsável da minha parte não trazer, que é o tempo dedicado às redes. Primeira coisa é colocar no seu celular um aplicativo que diz para você quanto tempo você tem ficado em média diariamente nas redes sociais. Se você não tem freio, botar um freio externo. Exato, pelo menos para você ter consciência. Quanto de tempo, do meu dia, eu estou depositando para essas redes? Porque nós sabemos quanto tempo nós trabalhamos, quanto tempo eu durmo, quais alimentos eu tenho colocado hoje na minha vida, mas quanto tempo eu tenho depositado nas redes sociais, que hoje é algo tão presente em nossas vidas. Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa é, quem é que eu sigo nas redes sociais? O que tem aparecido para mim? Porque eu não tenho controle sobre tudo que vem para mim, a publicidade, tudo isso que vem para mim. Eu não tenho controle sobre isso, mas eu tenho controle sobre quem eu sigo. Escolho alimentar. E aquilo ali que eu escolho alimentar, eu vejo diariamente. Então, qual é o significado daquilo? Quando eu sigo alguém, o que essa pessoa me transmite? O que ela me passa ali? Ela me passa uma inspiração de vida. Olha que incrível você acordar de manhã e você poder ver alguém que, por exemplo, superou um grande momento da sua vida. Isso aí te lembra. Mas, não, essa pessoa que eu sigo assim me lembra uma vida perfeita, uma vida que é muito diferente da minha. Então, por que será que eu sigo ela? Existe um fenômeno, né? Quando você vê algo que te incomoda na internet ou alguém que falou algo que você não concorda, existe um fenômeno raríssimo que você pode simplesmente deixar de seguir a pessoa sem se ofender com aquilo, sem deixar que aquilo invada a sua vida, te traga uma sensação ruim. É um fenômeno, mas é real. É apenas você deixar de seguir. Tão simples. Simples. E a gente esquece disso. Esquece, né? Exatamente. Então, uma dica bacana. Eu quis começar esse primeiro dia do ano falando de redes sociais, porque realmente ela está abalando a vida de muita gente, né? Todos os médicos estão falando sobre isso, todos os neurologistas, psicólogos, a Bianca acabou de dizer, ela que é mestre em ciência da felicidade, não está contribuindo para a nossa felicidade. Então, quis começar com isso, porque uma das coisas mais legais da gente fazer num ano novo, ou no final do ano que acaba, é uma faxina nas áreas da nossa vida, inclusive em casa, mas uma faxina emocional e nas pessoas que estão ali também é muito importante. E Gabi, só um detalhe que eu lembrei, que é algo prático, que a pessoa, quem estiver nos ouvindo, pode colocar hoje em prática, que é, no momento que acordar, não ser, para pegar no celular não é a primeira coisa. Você trazer o celular e ver redes sociais. Que não seja a primeira coisa do seu dia. Pode ser, depois de meia hora do meu dia. Então, coloca um filtro nos primeiros 30 minutos. O ideal, que nós vemos em pesquisas e artigos científicos, é 1 hora. Então, durante a minha primeira hora que eu acordo, eu não vou ver as redes sociais. Se eu puder fazer isso, isso é maravilhoso. O que eu vou fazer? Olha só, um mundo novo que se abre. É verdade. Sem olhar para as redes sociais. Mudança de hábito, ninguém disse que era fácil. Mudança de hábito a gente tem que querer.
né? Ah, não, porque eu não consigo. Você está escolhendo não conseguir, né? Nesse sentido aí, tipo, eu não consigo acordar e não pegar logo a minha tela do celular. Até pouco tempo atrás você conseguia, né? Veja aí se não está aumentando esse seu vício por internet. Tem explicação científica, tá? Em todos os lugares da internet, pesquise alguma coisa interessante. Como é que o vício, né, em relação à internet está influenciando de forma negativa na sua vida. Mas vamos parar com esse tema, que esse aí já daria um programa inteiro, né? Bianca Kislansky, mestre em ciência da felicidade. Estamos falando de hoje de felicidade na prática para esse ano de 2026, né? Estamos começando o ano com o pé direito. Vai lá no meu Instagram, estão nos stories. Entra nos stories e responde a enquete. Qual a promessa de ano novo que mais você repete e nunca cumpre? Cuidar mais de mim? Mudar hábitos? Ser mais feliz? Organizar a vida financeira? Ou todas as anteriores? Daqui a pouquinho, quero saber da doutora Beth Monteiro, autora de 7 livros, inclusive lançando seu curso agora. O curso dela é Viver Melhor em Família na Prática. Vocês vão ter acesso do ponto de vista da psicologia. Por que a gente se cobra tanto no começo do ano e como transformar essa cobrança em autocuidado e não em ansiedade? Vamos lá, Bianca. Todo ano a gente acredita que agora vai. Não, agora vai. Agora vai. Por que o ano novo cria essa ilusão de recomeço mágico, hein? Porque nós somos seres humanos e, como seres humanos, precisamos de rituais em nossas vidas. Sim. Foi exatamente assim que nós fomos criando a nossa forma de viver em sociedade. Sim. Então, temos vários rituais. Temos o ritual aqui na Bahia, por exemplo, algo muito forte é o São João. Então, temos o ritual do Carnaval, temos o ritual do São João. Fala-se, né, aqui na Bahia, que o ano começa depois do Carnaval. Então, olha aí um ritual que forte. Então, temos o ritual do São João, temos outros rituais do Natal e do Ano Novo. Então, nós, enquanto seres humanos, precisamos de rituais como marcação de tempo, para entendermos que, olha, eu posso fazer diferente. Por mais que nós saibamos que hoje, no dia 1º, nada estratosférico aconteceu para alterar, para mudar. Só que nós, como seres humanos, precisamos de rituais. E rituais são a melhor forma, inclusive, de transformarmos novos hábitos. Que existe uma diferença. Tem muitas mulheres, principalmente, nunca ouvi homem dizer isso. Eu vou comprar uma roupinha nova de malhação para me estimular a ser fitness. Então, a gente precisa, assim, de marcos, de como se fosse alguma marcação de tempo para, então, fazer as mudanças na nossa vida. Isso é positivo, também. Isso também. Normalmente, nós, enquanto seres humanos, tentamos sempre trazer significado para aquela mudança que nós vamos fazer. Normalmente, quando nós vamos fazer mudanças que não têm significado, elas têm uma difícil adesão a longo prazo. Sim, porque o importante é você, né, você dar continuidade, né? Isso. Você botar na prática, né? Exato. Você se tornar aquilo que você decidiu. Exatamente. E então, o ritual ajuda. Isso. O hábito, ele tem uma diferença entre hábito e rituais. O grande ponto por exemplo, para sermos mais felizes, para a gente conseguir, de fato, desenvolver essa felicidade, é nós formarmos rituais em nossas vidas. O ritual é um hábito com significado. Sim. Então, por exemplo, toda manhã, antes de ir para fazer meu exercício físico, eu tenho o meu momento as pessoas chamam de skincare. Não é só skincare para melhorar minha pele, não. É o meu momento de cuidado comigo. Olha o significado que eu coloco naquela minha rotina ali. Sim. É tanta coisa que nós estamos falando que até... Então, isso daí muda completamente, porque o nosso objetivo é chegar nesse ritual, porque o ritual a gente consegue normalmente manter mais tempo. Então, você acha positivo? Ajuda na busca da felicidade, a gente criar rituais que marquem e facilitem a gente a fazer aquilo todos os dias e transformar aquilo em hábito. Né? Ajuda muito, muito. Bacana. E esse é um caminho espetacular. Junto com esse caminho, eu adicionaria os outros 2 R's, que é repetição. Precisamos, de fato, repetir e algo para nos lembrar. Então, por exemplo, eu posso colocar um post-it na minha casa, posso colocar uma tela de proteção no meu celular, algo que me lembre daquele novo ritual que eu estou fazendo. Afinal, é novo e você não tem muita intimidade com aquilo. Exato. Você não
não faz parte ainda da sua vida, né? Então, Exato. isso facilita. Facilita. E facilita muito. Eu vou colar o post-it na porta da geladeira inteira. Olha aí que ideia. Ótima ideia, inclusive. Então, lembretes para você de que você precisa fazer aquele hábito todos os dias para então se transformar, aquela mudança todos os dias para então se transformar num hábito. Exatamente, isso é a primeira coisa. Segundo é repetição. Então, por exemplo, um reminder, que é um lembrete muito simples de se fazer, é um despertador no celular. Sim. Então, todos os dias eu vou colocar ali um despertador no celular do que eu me propus a fazer ali. Boa. E aí eu entendo que tem um significado maior, começo a repetir isso na minha vida para se formar ao longo do tempo um ritual. Então, depois de 2 meses eu consegui, todos os dias de manhã, nossa, eu tenho acordado e tenho feito a minha oração. Então, esse momento de oração é um ritual. Tem significado e eu repito ele todos os dias. Aí chega um momento que eu não preciso mais de lembretes. Sim. Que eu já faço naturalmente. Virou já, de fato, um ritual. Um ritual. Isso. Um hábito. Isso. A gente está falando assim, no detalhe, sobre como botar a felicidade na prática, porque eu noto isso. Eu noto que, assim, a gente é atropelado pelas coisas que a gente tem que, né? Pelas nossas obrigações. E aí, a gente vai passando pela vida apagando incêndio, né? Correndo, valendo quanto a gente pesa, valendo a nossa produtividade e se esquecendo de cuidar da gente. E às vezes a gente está vivendo uma vida infeliz todos os anos ou não tão feliz quanto poderia ser, porque a gente não trouxe isso para nossa consciência. E felicidade é sintoma, né, Bianca? Felicidade, infelicidade e frustração são sintomas. São sinais de que você precisa mudar alguma coisa na sua vida. Porque se um dos pilares de uma vida de qualidade é felicidade, se você está frustrado e se sentindo infeliz, seja lá em que âmbito da sua vida for, isso é um sintoma. Sintoma de que você precisa mudar as suas atitudes e não só tomar um antidepressivo, né? Bianca Kislansky, mestre em ciência da felicidade. Felicidade na prática, hoje não acontece lá em casa. Todas as quintas, das 11 ao meio-dia, eu convido gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar, qualidade de vida, educação, psicologia, para trazer insights para a gente viver melhor, né? Porque eu aprendo muito também. E todas as sextas-feiras, ao meio-dia, episódios novos no meu podcast, que está bombando, link na bio do meu Instagram, para vocês assistirem todas as entrevistas. Inclusive, terminamos a série dos 50 anos do Shopping da Bahia, contada por quem fez parte. A série está super emocionante. A gente ilustrou com imagens do Shopping da Bahia de 50 anos atrás. Então, você que gosta de história e que fez parte dessa história, não pode perder a série de podcasts dos 50 anos do Shopping da Bahia no YouTube Band Bahia Oficial. Vai lá e já segue o canal. Vamos lá, Bianca. Na prática, já que hoje o programa é todo na prática, o que mais sabota as mudanças logo no início do ano? Falta de disciplina ou metas irreais? Porque às vezes a gente olha para uma escada comprida lá, 200 degraus, e só fica olhando, o topo. E se esquece de dar o primeiro passo, né? Exatamente. Muito excelente pergunta. Eu acredito que é um conjunto de fatores. O primeiro, eu diria 2 principais. O primeiro é não ter significado na sua meta. Eu quero emagrecer 10 quilos. Por que você quer emagrecer? Porque esteticamente fica mais bonito. Tá, mas o que isso de fato importa para você? Essa que é a pergunta. Você já parou para pensar de verdade nas suas metas, se isso faz sentido para você? Ou te falaram que é para fazer isso? Essa é a primeira coisa. Então, a sua meta com significado quer dizer que está alinhada aos seus valores. Sim. Com a sua visão de mundo, com o que você acredita. Não a meta da blogueira, né? Exato. Não a meta de a cor do ano é branco, então eu tenho que usar mais branco. Porque saiu agora, né? A cor do ano é um off-white. Aí já o concorrente da Pantone já falou, não, isso não é branco, não, é o verde, assim assado. Inventa umas cores, né? Uns nomes para as cores. Porque a pessoa precisa ter mais atitude, o branco que significa muita resiliência. Não pode. Tudo vira polêmica, né? Exatamente. Esse mundo globalizado. Exatamente. Minha nossa. É impressionante. Então, vamos dizer, a cor do ano é branco, então eu coloquei na minha meta, eu vou utilizar mais branco. Por quê? Porque a cor do ano é branco. Isso é suficiente, mas vamos mais profundo. Vamos pensar. Eu digo que uma das chaves para a ciência da felicidade, construir um estado de felicidade na sua vida, é de fato pensar.
refletir se a sua vida está alinhada. Trazer para a consciência, né, Bianca? Isso, exatamente. Porque muita coisa que está incomodando a gente está no nosso inconsciente. A gente não traz para reflexão. Porque ser feliz dá trabalho, no final das contas, né? Dá trabalho. Você entregar os pontos, né? Jogar a toalha, entre aspas, é mais fácil, né? A zona de conforto que a gente tanto fala. Eu acho que sim, dá muito trabalho, né? E dá trabalho porque no momento que você começa a se questionar, no momento que a sua consciência começa a expandir, é muito difícil você se manter no mesmo lugar. Porque começa a doer. Antes, você ir para o trabalho que você não exercia o seu propósito, não doía, porque era automático para você, já estava ali. Mas quando você... Eu estou toda arrepiada. Eu também. Porque é dolorido abrir os olhos e enxergar. É muito doloroso abrir os olhos. E ninguém fala sobre isso. Todo mundo só fala do depois. Então, o processo é difícil. No momento que você começa a olhar para aquilo e começa a mudar o olhar de forma sutil, o que antes te empolgava, te entusiasmava, hoje já começa a não empolgar tanto e você começa a não entender o porquê. E isso é simplesmente você despertando. O despertar é conseguir, de fato, você olhar para você. Talvez pela primeira vez na vida, você olhar para você e falar, opa, será que esse trabalho que eu lutei minha vida toda para conseguir tem contribuído para a minha felicidade de fato? Ou eu estou entrando em uma zona de estresse crônico, por exemplo? O que isso significa para mim? É começar a pensar, a refletir sobre isso, sobre suas metas. Por exemplo, tem gente que tem uma meta de se mudar. Aí sempre a minha pergunta é, primeiro, se mudar para onde? Por quê? O que isso significa para você? Porque pode ser que você esteja se mudando, vamos dizer, alguém que ama a natureza está se mudando para a maior cidade grande do país. Tudo bem você fazer essa escolha, mas faça consciente de que não está alinhado com seus valores. Então, esse seria o primeiro ponto. Seria isso, clarificar o porquê essa meta. Que você, voltando, né, para a nossa pergunta inicial, por que nós colocamos muitas metas e não conseguimos aplicar normalmente? Então, eu diria que primeiro é isso. E segundo é o fato de colocarmos muitas metas. Porque o nosso corpo, nós precisamos de tempo para adquirirmos novos hábitos, novos caminhos neurais que nós chamamos, criarmos novas conexões no nosso cérebro. Então, para isso acontecer, nós precisamos de fato de tempo. Se eu coloco 5 novas coisas para fazer, a chance de eu fazer 5 novas coisas é muito pequena. Porque é algo muito novo, eu vou ter que colocar um esforço muito grande para isso. Só que a vida está acontecendo. Sim. Então, eu coloco esforço para isso, mas eu tenho que lidar com tantas coisas. Aí eu chego numa exaustão e falo, olha, isso não está me fazendo tão bem. Será que mesmo que não está? Ou eu que coloquei 5 metas para começar? Tipo uma armadilha para si mesmo. Exatamente. Vamos uma por uma, escolhe um. Qual hoje na sua área de vida, por exemplo, na sua vida como um todo, nas suas áreas, o que você pensa que pode te trazer maior benefício na sua felicidade? Poxa, Bianca e Gabi, seria começar exercício físico, que eu não estou fazendo. Ótimo, vamos colocar essa meta e vamos fazer essa a sua maior meta do seu ano. Você mas eu tenho que cuidar de filho, eu tenho que trabalhar, não sei o que lá. Não, mas isso é importante, você elegeu como importante, então bote na prioridade. Exatamente, é uma meta. Essa é a minha macro meta do ano. Isso, se eu terminar o ano e falar, olha, eu consegui fazer exercício físico com frequência, às vezes será o primeiro ano da sua vida que você conseguiu fazer isso. Olha que incrível. Ao invés de colocar 6, 7, 8 metas diferentes e que você se perde no meio do caminho, deixa pra lá. Sim. E o cérebro precisa ser abastecido com conquistas, né? Com coisas que dão certo, com felicidade. Se você passa uma vida inteira apagando incêndio, perdida nas suas metas, sem saber mais o que você gosta, porque tem gente que está sofrendo tanto há tantos anos que se esqueceu do que gosta. Gente em relacionamentos abusivos, por exemplo. Né? Tanto com o marido, com a esposa, com o chefe. Se a gente não dá alegria para o nosso cérebro, uma dosezinha de alegria como remédio, a gente vai ficando muito amarga, né? É assim que começam os quadros de depressão, né? Claro, depressão é uma doença, é um desequilíbrio químico, cerebral. Muitas vezes você precisa de ajuda através de remédios mesmo, química, bem indicadas, mas pequenas pílulas de alegria no seu dia a dia funcionam como remédio. Né?
Bianca Kislansky, mestre em Ciência da Felicidade. A gente está falando de felicidade na prática, hoje não acontece lá em casa. Aproveita, vai nos meus stories, no Gabi Monteiro Oficial, já me segue Acontece Lá em Casa. Qual a promessa de ano novo que você mais repete e nunca cumpre? Responde lá que eu vou trazer o resultado para a gente comentar no final do programa. E daqui a pouquinho também a participação da doutora Beth Monteiro, psicóloga. Quero saber essa cobrança, né? Como transformar essa cobrança de final de ano e de começo de ano, né, de tudo que a gente tem que fazer, vários objetivos, em autocuidado e não em ansiedade. Bianca, a gente vai dar uma paradinha, vamos para o próximo bloco. Antes de ir, queria indicar para vocês uma clínica que eu descobri e me apaixonei. Clínica Santari, @Santari com 2 T's. É assim que eles estão no Instagram. São 18 especialidades médicas. É um lugar muito gostoso, muito bonito, aquele acolhimento, sabe? Médicos que escutam de verdade. Eu adoro. Você pode cuidar da mente, da saúde, da estética, tudo no mesmo lugar. Que a gente não tem tempo para perder, né, mulherada? Não é só para mulheres, não. É para os homens também. Mas são as mulheres que pegam os maridos pelo braço, pegam os filhos pelo braço e levam para se cuidar no melhor lugar, né? Então, fica a minha dica aqui para vocês. Conheci, tudo que eu falo no rádio, eu conheço a fundo. Conheci a Clínica Santari, adorei. Já segue @Santari com 2 T's para você cuidar da mente, da estética e da saúde. Tudo no mesmo lugar. Vocês vão amar. Depois me conta. Vamos para um breve intervalo, já voltamos. Não sai daí. Estamos de volta com Acontece Lá em Casa, todas as quintas das 11 ao meio-dia, aqui na Band News Salvador e também no YouTube. A gente traz gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar, qualidade de vida, educação, psicologia, para falar sobre temas que possam mudar a nossa vida. E esse é o primeiro programa do ano. Feliz Ano Novo para vocês. Falando em Feliz Ano Novo, o tema de hoje é felicidade na prática, porque eu estou com uma especialista no assunto, é a Bianca Kislansky. Ela é mestre em Ciência da Felicidade e a gente está dando dicas práticas aqui para você mudar, porque a gente vive falando que, não, agora vai, esse ano eu vou ser, eu vou fazer, vou acontecer, e depois essa promessa não passa do mês de fevereiro, não é verdade? Então, hoje, pega esse programa, envia para quem você acha que precisa mudar de vida e escute com atenção, que tem dicas na prática dadas por uma especialista. Aproveitem. Muita gente associa a felicidade a grandes mudanças. Mas o que pesa mais? Grandes decisões ou pequenos hábitos diários? Você falou isso no primeiro bloco, queria trazer de volta. Pequenos hábitos diários, com toda certeza. Eu costumo dizer que felicidade é sobre pequenas, grandes coisas. Sim. E é literalmente isso. Porque, Gabi, quando nós pensamos o que é felicidade, de fato, segundo a ciência, felicidade é um estado construído. Então, felicidade é diferente de alegria. Nós até conversamos já sobre isso. Sim. Felicidade é diferente de alegria, por exemplo, de entusiasmo. Felicidade, segundo a ciência, não é uma emoção. Felicidade seria um estado construído, que tem algumas emoções envolvidas. Então, por exemplo, eu posso ser uma pessoa feliz e estar triste, ser uma pessoa feliz e estar com raiva, ser uma pessoa feliz e estar alegre. Então, considerando isso, uma vez que eu entendo que felicidade é um estado construído, eu entendo que existem algumas dimensões da felicidade humana. Ou seja, eu preciso desenvolver as dimensões da felicidade humana para construir essa felicidade que eu tanto desejo. Sim. É literalmente como o arco-íris. Quando a luz branca, quando nós olhamos diretamente para a luz do sol, que é uma luz branca, o que acontece normalmente? Ofusca. Até nos cega um pouco, nós ficamos com dificuldade de enxergar. É uma luz branca, mas quando a luz branca passa por um prisma, o que realmente acontece é uma das coisas mais belas que a natureza já produziu para a gente, que é o arco-íris. O arco-íris é a composição daquelas cores ali para a luz branca. E quando nós pensamos em felicidade, segundo ciência, é a mesma coisa. A felicidade é como se fosse a luz branca. Segundo algumas pesquisas e artigos científicos apontam, se pessoas que tendem a buscar a felicidade diretamente tendem a ser mais infelizes. Olha que interessante. Então, um grande ponto, como é que nós fazemos, então? É um grande paradoxo isso. O grande ponto é nós buscamos as dimensões da felicidade humana, como as cores do arco-íris.
Então, nós vamos desenvolver a nossa dimensão relacional da felicidade humana, a dimensão espiritual da felicidade humana, que é composta, por exemplo, de propósito. Eu entender que eu estou aqui por algo maior e, ao mesmo tempo, estar no momento presente, que é chamada atenção plena, ou mindfulness. Então, isso tudo são hábitos que me levam, são dimensões que me levam à construção desse estado construído de felicidade. E aí, o grande ponto é, como é que nós fazemos isso? Através de pequenos hábitos. De Então, pequenas, a gente grandes ficar coisas. pensando na felicidade como essa coisa grande, inalcançável, inclusive distante, porque às vezes a gente está muito distante, né? A vida vem em ondas, né, Bianca? Não dá para estar na crista da onda sempre. Às vezes a gente toma uns caldos, vai no fundo, volta. Importante voltar, né, pessoal? Quem não volta... Então, o que você está sugerindo aqui é que ao invés de pensar macro, tipo, naquele objetivo final onde você quer chegar, para você ir sendo feliz no meio do caminho, pegar primeiras coisas que sejam pílulas de felicidade no seu dia a dia. Seria mais ou menos assim? Seria você, eu diria que desenhar a sua vida pensando no estado construído de felicidade. O que seria isso? Por exemplo, dar um exemplo muito prático. Eu quero mudar de emprego. Nós conversamos sobre isso no bloco anterior. Primeiro eu vou questionar isso, vou entender por que eu desejo mudar de emprego. Porque às vezes você está querendo fugir também, né? Exatamente. Então, por que eu desejo mudar de emprego? O que esse emprego vai me trazer? E aí vem questionamentos mais profundos. Qual é o meu propósito? Quais são os meus valores? O que eu não posso negociar para mim mesmo? Por exemplo, eu, Bianca, sei que um dos meus valores é liberdade. Todas as vezes na minha vida que eu comecei a negociar minha liberdade, seja em negócios que eu fiz, sejam em parcerias que eu tive, seja em liberdade geográfica, por exemplo, coisas que eu fiz que me prenderam a um lugar, eu vi que eu comecei a ter alguns sintomas. Por exemplo, eu comecei a ficar triste, comecei a ter um pouco mais raiva, ser um pouco mais reativa, com mais frequência, emoções negativas com mais frequência. Então, quais são os meus valores? E com isso, eu consigo, de fato, me questionar, desenhar a minha vida para esse estado construído de felicidade. Então, como se a gente fazer uma listinha do que faz a gente feliz ajuda? Com certeza. Porque quando dizem, né, que quando você bota no papel, você aumenta as chances de dar certo em 50%. Aí só fica faltando tirar do papel. Muito bom. Que seriam os outros 50%. Sim. Você acha que facilita para a nossa compreensão, para esse processo de trazer para a nossa reflexão as coisas que estão fazendo a gente feliz e as coisas que estão fazendo a gente triste nesse momento do primeiro dia do ano? Você acha que isso pode ajudar na prática? Com toda certeza. Porque isso é uma autorreflexão. É simplesmente eu começar a questionar. Eu me perguntar, a pensar. O primeiro passo para a construção da felicidade é pensar. Porque senão eu posso falar assim aqui. Faça, por exemplo, existe uma intervenção científica que é chamada de carta da autocompaixão. Então, você escreve uma carta para si mesmo como se fosse um amigo. Você estivesse escrevendo para o melhor amigo, só que para você mesmo. Então, é você treinar um olhar de autocompaixão para si mesmo. Que é uma intervenção fantástica. Mas pode ser, pode ser que eu fale, faça isso. Mas isso não adianta, porque pode ser, a ciência, ela traz o meio, ela traz a média. Pode ser que para você aquilo não tenha o mesmo resultado que, por exemplo, você fazer um novo hobby na sua vida. Sim. Algo que tem uma memória afetiva, algo que quando era criança você amava fazer. Por exemplo, eu jogava vôlei quando eu era criança. Nossa, eu vou fazer isso agora quando adulto. Talvez o jogar o vôlei tenha um efeito muito melhor no seu nível de autocompaixão do que era a carta da autocompaixão. Sim. Então, o primeiro passo é você pensar sobre o que você vai colocar no papel, sim, de fato. E aí, sim, colocar no papel, já com essa consciência nossa, esse ano uma reflexão muito interessante para se fazer. No ano de 2025, o que foram... Eu fiz a reflexão ontem, inclusive, com um grupo de amigas. Nós nos encontramos, temos um ritual de nos encontrarmos. E ontem nós fizemos exatamente essa reflexão. O que eu sinto de gratidão no ano de 2025? É algo simples, mas muito importante ser feito. Porque, normalmente, nós, como queremos muito rituais, queremos que acabe logo o ano. Ontem, nessa semana, por exemplo, estava fazendo reunião com minha equipe e eu ouvi assim, nossa, está acabando o ano. Essa é a última semana praticamente útil, a semana que vem do ano. Aí eu ouvi, nossa, graças a Deus. Aí eu pensei,
Por que será? Sabe? Eu comecei a refletir, por que será, graças a Deus? Porque nós, seres humanos, queremos rituais, queremos esses rituais de passagem. Mas aí um grande ponto é, e será que se eu começar a aplicar o que a gente chama de appreciative inquiry, que é investigação apreciativa, ao invés de eu olhar, nossa, o tanto de desafios que eu vivi esse ano, sim, eu vivi, mas eu também tenho coisas pelas quais eu posso sentir gratidão no ano. Por exemplo, algo que eu superei. Às vezes vem de alguma dor que eu senti forte no ano, mas a superação, eu sinto gratidão, porque eu podia não ter superado. Sim. Mas eu superei. Sim. Então eu começo a escrever 3 coisas no ano, macro coisas que eu senti gratidão. Sim. No ano de 2025. E aí eu parto para o ano de 2026. No ano de 2026, hoje, quais são as minhas intenções para o ano? O que eu intenciono para esse ano? Poxa, eu intenciono desenvolver mais a minha fé. A minha espiritualidade. Nossa, olha que interessante isso, que profundo. Nossa, eu intenciono me sentir mais realizada no meu trabalho. São intenções que envolvem dimensões da felicidade humana. E aí depois eu vou olhar e vou falar, olha, então eu intenciono isso aqui, ok, mas como é que eu vou colocar na prática? Por onde eu começo? Qual é o primeiro passo que eu posso fazer? Porque essa é uma queixa, né? Eu não sei por onde começar. Mas se você não define para onde você vai, fica muito difícil você descobrir por onde vai começar. Então, achei muito interessante essa forma como você esquematizou aí o nosso pensamento agora. A gente está fazendo um programa, gente, nesse primeiro dia do ano, um presente para todos nós, porque é para mim também, como colocar a felicidade na prática em 2026, né? É muito importante. A felicidade é um dos pilares da vida, mas ser feliz dá trabalho. Não pense que só dá trabalho para você, não. Bem-vindo ao time, né? Exatamente. São atitudes no dia a dia, pequenas atitudes, como aprendemos hoje no programa, que vão... Porque se você for pensar, né? Se a gente está sendo... A gente se preocupa... O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. E a gente está sempre preocupando com o que vai ser, o que vai ser amanhã, e daqui a um mês, e daqui a um ano, e planos para 5 anos, e darará. Sem perceber que se a gente se atentar ao presente e for feliz hoje, amanhã, depois, semana que vem, ser feliz no dia a dia, é quase que uma garantia de que o seu futuro vai ser mais feliz, né? Ao invés de você ficar pensando só e ansiando por um futuro melhor. Se a gente parar para pensar, peraí, o que eu fiz hoje que eu tenho gratidão? O que eu fiz intencionalmente que no final do dia me trouxe essa sensação? Exatamente. Não tem como o futuro não ser mais positivo do que já foi até então. Exato. Você passando por cima das coisas, feito um rolo compressor. Exatamente. Né? Até porque, Gabi, isso exatamente o que você trouxe é uma intervenção científica também. Uhum. A ciência aponta que se você, no final do seu dia, todos os dias, escrever 3 coisas positivas que aconteceram no dia, precisa ser que aconteceu, pelas quais você é grata. Uhum. Não é assim, eu sou grata porque eu tenho uma casa. Não, só se você adquiriu a sua casa naquele dia. Aí sim. Então, 3 coisas pelas quais você é grata que aconteceram no dia. E do ladinho, que é uma chave que a maioria das pessoas não faz, é como eu contribuir para que elas acontecessem. Então, por exemplo, acabei de adquirir minha casa própria. Olha que conquista maravilhosa. Nossa, então eu sou grata porque hoje eu comprei a minha casa própria. Sim. Como é que eu contribuí para que isso acontecesse? Nossa, eu juntei meu dinheiro durante muito tempo, tive disciplina, tive resiliência. Então, você fazer isso todos os dias é um treino para o cérebro, para o que a gente chama de diminuir o viés negativo do nosso cérebro, que é o olhar de sempre para o negativo das coisas. Alguns filósofos defendem que essa visão positiva, você ser positivista, tem os negativistas e os positivistas. Não sei nem se é assim que fala, né? Mas tem, né, uma linha da filosofia que diz que você ser essa pessoa positiva não é bom. Que é melhor ser mais negativista ou mais realista, no máximo. Como é que você enxerga isso? Eu enxergo, eu acho muito interessante, porque nós temos... é muito interessante, porque são várias questões aí. Primeiro nós temos na ciência algo que nós chamamos de otimista e pessimista. Porque, eu esqueci de finalizar. Muitas pessoas otimistas são julgadas como sonhadoras.
Exatamente, é isso mesmo. E é muito interessante porque nós temos na ciência da felicidade o que nós chamamos de pessimistas e otimistas. Os pessimistas normalmente são aquelas pessoas que falam assim, eu não sou pessimista, eu sou realista. Exatamente. Então é aquela pessoa que sempre pensa no pior. Ela sempre acha que vai acontecer alguma coisa ruim ou que ela precisa se preparar sempre para o pior cenário possível e que... Então... nós temos uma moeda e nós podemos olhar 50% se vai dar certo, 50% se vai dar errado. O pessimista foca no 50% que vai dar errado. O otimista foca no 50% de dar certo. Isso quer dizer que os otimistas são pessoas que são sonhadoras? Não. Simplesmente quer dizer que o otimista... Quando a gente observa os comportamentos dentro de pesquisas, é que a pessoa otimista, ela é aquela que ela está passando por um desafio. Por exemplo, eu estou passando por desafio agora. Eu entendo que esse desafio não faz a minha vida inteira ser ruim. Uma pessoa, essa é uma característica. Outra característica, eu entendo que esse desafio é passageiro, que pode ser que demore 1 ano para isso passar. Às vezes eu estou vivendo um luto forte na minha vida. Pode ser que passe 2 anos, mas existe uma luz no fim do túnel escuro. O otimista é essa pessoa. Ele sabe que uma hora a luz vai voltar no fim do túnel e que esse túnel não é escuro para sempre. Então, o otimista é exatamente isso. E o pessimista não. O pessimista, as características, quando nós observamos em pesquisas, é que quando um desafio está acontecendo na minha vida, é porque a minha vida é ruim, primeira característica. Segunda característica é a pessoalidade. É comigo, é porque eu sou azarada, é porque as coisas sempre acontecem comigo, é porque a minha vida é uma luta. Aí tem um pessimista. O pessimista, normalmente, ele vai nessa linha. E aí, o que a ciência tem apontado hoje é que pessoas otimistas, literalmente, vivem mais anos de vida do que pessoas pessimistas. Pessoas otimistas têm impacto na sua longevidade, no seu sistema imunológico, no nível de cortisol, que é a substância do nosso corpo ligada ao estresse, mais baixo. Literalmente isso. E isso é incrível, porque antes nós falávamos assim, você é muito sonhadora. Não, eu sou otimista. Otimista é diferente. Eu sei que pode dar errado, mas se eu focar no que pode dar certo, o que acontece? Eu produzo mais substâncias positivas no meu corpo que vão me impulsionar, inclusive, a produzir o melhor resultado possível. Essa é a diferença. Então, é incrível quando a gente pensa em otimistas e pessimistas. Tem um estudo que é incrível, assim, que é um estudo que compara mulheres e homens na visão do otimista e do pessimista. E existe uma diferença gritante na saúde física da mulher e do homem quando se consideram muito otimistas ou muito pessimistas. As pessoas que se consideraram muito pessimistas tinham, literalmente, uma saúde mais fraca, mais frágil do que aquelas pessoas que se consideravam muito otimistas. Bianca, isso quer dizer que eu devo sonhar na minha vida, sonhar em tudo? Não, não é isso. Otimismo não é isso. Otimismo, a gente tem uma ideia que é o mundo de Poliana, que é o mundo cor-de-rosa. Porque foi rotulado dessa forma, né? Exatamente. Mas muitas coisas maravilhosas foram rotuladas por nós na sociedade de forma pejorativa, que não são. Sim. O otimismo é uma delas. Por exemplo, o otimismo não é um mundo de Poliana. Não, tá muito longe disso. O otimista é aquela pessoa que fala assim... Por exemplo, na pandemia, vou dar um exemplo pessoal na minha vida. Na pandemia, eu vivi um momento muito desafiador que minha mãe descobriu que tinha câncer, em meio à pandemia. Então, minha mãe estava no hospital, ela tinha que fazer uma cirurgia delicada, nós não sabíamos mais sobre isso, só sabíamos que era um oncologista que tinha que fazer a cirurgia delicada. E naquele momento, eu tinha 2 formas de pensar. Uma forma era, vai dar tudo errado, por que isso está acontecendo comigo? Isso não deveria estar acontecendo com a minha família. Né? Exato. Que é a generalização. Minha vida está ruim, olha o que está acontecendo com a minha vida, só está acontecendo porque eu sou azarada. Isso é um pessimismo. Mas eu também poderia olhar para, olha, eu não sei o que vai acontecer, mas... eu sei que eu vou fazer o máximo possível para ter o melhor resultado possível e eu vou aprender com isso que eu estou vivendo. O otimista, ele olha para todo desafio como um grande aprendizado na vida. Então, tem uma diferença gigantesca entre o mundo de Poliana e olhar como um grande aprendizado. Exatamente. E acontece um fenômeno com as pessoas pessimistas, que é explicado pela neurologia, pela psicologia também, você sabe muito mais do que eu sobre isso, que é a coisa da profecia, né? Eu te disse que ia dar errado, né? E aí parece que essas pessoas que sempre veem o copo meio vazio,
Parece que, de alguma forma, elas têm que comprovar que elas estavam certas, né? O cérebro não gosta de estar errado, né? Então, elas precisam comprovar. Então, por que algumas pessoas parecem ser sempre essas pessoas negativistas e depois falam, tá vendo aí? Eu te disse. Tem coisa mais irritante que a pessoa falar, eu falei que isso não ia dar certo. É muito fácil você falar que não ia dar certo depois que a coisa aconteceu. Porque ninguém tem bola de cristal. Se tivesse uma bola de cristal disponível, ia ser o produto mais vendido da Shopee. Não é verdade, Bianca? Sim, com certeza, com certeza. Bola de cristal, a promoção no Natal. Mas ninguém tem. Então eu fico profundamente irritada com esse povo negativo que depois fica querendo comprovar as suas teorias, torcendo para que a coisa dê errado. A gente vê isso acontecer. Tem gente que torce para dar errado para ter comprovada a sua teoria de que ia dar errado. E afastem-se dessas pessoas em 2026. Exatamente. Não é verdade? E treine o seu cérebro para o otimismo. Desenvolva o seu cérebro para isso. Sim. Porque o nosso cérebro é treinável. Tudo isso que nós estamos falando são novas formas de desenvolver o nosso cérebro devido à neuroplasticidade, que é uma capacidade do nosso cérebro de se desenvolver até o final das nossas vidas. Nós podemos criar novas formas de enxergar as coisas. Sim. Então, desenvolva a sua capacidade de olhar as coisas com outros olhos. Por exemplo, se alguém fala, eu te avisei que não ia dar certo. Primeiro o que é dar certo? Porque na minha cabeça, por exemplo, tudo que eu vivo na minha vida, por mais desafiador que seja, deu muito certo. Porque eu precisava passar por aquilo para ser quem eu sou hoje. Para construir o que eu tenho construído hoje. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto é, por que eu preciso, de fato, ter certeza de que o que eu falei estava certo? Será que estava certo mesmo, de acordo com a minha cabeça, porque eu preciso tanto afirmar isso? Segundo ponto é esse. E terceiro ponto é, por que será que eu tendo a enxergar tudo pelo lado negativo? Isso impacta, inclusive, a minha relação com pessoas. Porque no momento que eu enxergo as coisas, na maioria das coisas, pelo lado negativo, eu tenho um viés negativo do meu cérebro mais desenvolvido. E isso impacta a minha relação com as pessoas. Porque, normalmente, eu vou enxergar aquela pessoa já com um pé atrás. Já fazendo um julgamento em tudo que aquela pessoa fala. Ao invés de estar no momento presente apenas exercendo o que a gente chama, uma habilidade chamada escutativa. Eu estou simplesmente ouvindo o que as pessoas estão trazendo. Mas ouvir é muito chato, a gente quer falar, né? A gente não quer ouvir. A gente tem vivido num mundo que ninguém quer ouvir. Você está escutando para ver o que é que você vai responder. Ô mania, né? E outra coisa, gente, que fique bem claro, antes de julgar alguém, todo mundo erra tentando acertar, né? Que fique bem claro. Em vez de ser, né? Antes de julgar alguém, imagine que a pessoa não está fazendo aquilo porque ela quis errar de propósito. A gente erra tentando acertar. Você quer não errar na sua vida? Não faça nada. Você não quer ser criticado também? Não faça nada. É a melhor forma. Não faça nada. Passe pela vida feito carta, que ninguém vai te julgar, ninguém vai te criticar, ninguém vai te... Todo mundo vai... Bom, ninguém vai ver nem que você existe. Exatamente. Bianca Kislansky, mestre em Ciência da Felicidade. Hoje, no primeiro dia do ano, não Acontece Lá em Casa, um presente para vocês. A gente está falando de felicidade na prática. Um programa altamente inspirador. Já que a gente está falando de inspiração, vamos escutar um pouquinho a doutora Beth Monteiro. Ela sempre participa do programa. E hoje a pergunta é, por que a gente se cobra tanto no começo do ano e como transformar essa cobrança em autocuidado e não em ansiedade? Diz aí, doutora Beth. Existe um ditado popular que diz assim, ano novo, vida nova, né? Isso se transformou numa crença. É como se a gente tivesse que no ano novo zerar tudo e começar tudo outra vez ou de outra forma. Que, na verdade, é uma crença, né? Porque ano vai, ano vem e a gente continua o que estava fazendo no ano anterior, dá continuidade às coisas. Não tem essa de encerrar uma etapa e começar outra, né? Até existe, mas no dia a dia o que é comum a gente ver é o ano continuar, né? O ano continuar, mas vale a reflexão, né? E se a gente puder realmente aprender com os erros e
transformar a vida, seria muito bom. Bianca, você falou a mesma coisa, né? Vocês estão alinhadas. É engraçado. Aí ela trouxe essa coisa de novo. Eu acho que a gente fica tão feliz com com a última semana do ano e com a primeira semana do ano, ou seja, ontem, né, que foi o ano novo, a gente fica tão feliz porque a gente tem uma ilusão mágica de que naquele dia vai haver aquela mudança que passa o ano inteiro querendo. Né? Exatamente. Que não vai ter que ter esforço nenhum, tipo, mudou o ano, mudou a vida. Né? Eu acho que é isso, eu acho que essa alegria que a gente fica nessa época do ano, né? Principalmente no final, está muito ligado a isso, né? A essa visão romântica de que todos os problemas serão resolvidos com o passar do ano, com a passagem do ano, mas a realidade é que você acorda no dia seguinte e ainda de ressaca. Exatamente. Ai, Bianca, amei sua participação no Acontece Lá em Casa. Lógico que a gente poderia ficar conversando horas. Vai ter outro programa com a Bianca também que a gente já gravou. Em breve vocês vão ver vocês vão ouvir aqui na Band News. E para fechar, é possível ser feliz sem estar o tempo todo buscando ser feliz? Com certeza. Inclusive, nós vimos aqui que o ideal é esse. É buscarmos a felicidade de forma indireta, através das pequenas e grandes coisas, desenvolvendo as dimensões da felicidade humana. E, primeiro, que pena que já vamos terminar. Meu coração passa muito rápido, muito, gente. Não tem a menor condição. E eu espero muito que as pessoas tenham aproveitado de verdade aqui esse momento. E eu gostaria muito de trazer um ponto que eu acho muito, muito importante para esse final, que é esse novo ano que se começa agora, é um ano muito importante para nós colocarmos movimento. Todos os anos são, mas nesse ano eu gostaria muito de trazer para todas as pessoas que estão nos ouvindo, de colocar aqueles projetos que talvez estejam lá no fundo ligados a de verdade quem você é, ao seu propósito, algumas mudanças que você quer de fato fazer na sua vida e mudanças pequenas e maiores também que talvez você venha construindo. O meu convite para esse ano é movimento. É colocarmos em prática. Movimento gera movimento. E tem uma pesquisadora que eu sou muito apaixonada pelo trabalho dela, que se chama doutora Brené Brown. Brené Brown, ela escreveu um dos livros mais vendidos no The New York Times, que ficou por muitas semanas, chamado A Coragem de Ser Imperfeito. Coragem de sermos nós mesmos. E ela traz um pensamento muito interessante, que é: nós, na nossa vida, nós precisamos, de fato, estar no que nós chamamos da arena da vida. É só ali que as coisas acontecem, na nossa vida como um todo. É, de fato, nós praticarmos, desenvolvermos, nos colocarmos frente a situações desconfortáveis e que acreditamos que poderemos crescer naquelas situações. É só assim que a gente consegue, de fato, cumprir o propósito do que é ser um ser humano, que é você evoluir e servir. Evoluir para servir. Então, se eu pudesse deixar aqui um grande ponto em relação à felicidade, coloque-se em movimento nesse ano, mas um movimento consciente para desenhar na sua vida esse estado construído de felicidade. Seja a mudança, né, que você tanto deseja. Exatamente. Bianca Kislansky, muito obrigada pela sua participação no Acontece Lá em Casa. Pessoal, um ótimo ano, 2026 em paz, leve, você cada vez mais forte. É isso que a gente deseja, né? Porque quando a vida das pessoas ao redor da gente melhora, a nossa vida melhora. Um beijão e sorte na vida.